E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler novamente Apocalipse 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Mais uma vez, Pai Celestial, nós pedimos Tua direção para que cada palavra seja para ajudar quem precisa ser ajudado. Porque é um tempo que o seu profeta diz: o Senhor ia confundir o mundo através do profeta e da noiva. O mundo já foi confundido através do profeta e agora é confundido através da noiva. Eles não sabem o que fazer e falam o que não devem falar. Ajuda-nos enquanto falamos, lemos aquilo que já foi dito pela boca do teu profeta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero apenas usar estas palavras: correção, depois dos 7 selos. Todas as mensagens do profeta foram mensagens inspiradas, na verdade. Cada uma para o seu tempo. Se tem uma mensagem como a de Lutero, tinha que ser inspirada para o tempo dele. A mensagem de Wesley para o tempo dele. E assim por diante. A mensagem do Mombrana, a sua primeira e segunda etapa, foi inspirada. Toda palavra é inspirada. Assim como você lê na Bíblia, toda a escritura é inspirada. E isso é a escritura do Antigo Testamento, do Novo Testamento. O que você pensar da escritura, ela é inspirada. O que você pensar da mensagem, ela é inspirada. Só que ela é inspirada para o seu dia, certo? A mensagem, ela tem a inspiração
para o dia que ela vem cumprir. E a gente tem que ver que outro dia, com a Escritura, é outra Escritura e ela vem com outra inspiração. Então nós tivemos a inspiração da lei, do Velho Testamento, e ninguém pode condenar. Tivemos a inspiração da graça no Novo Testamento, que é incontestável. Tivemos a inspiração das eras, e cada uma viveu o seu dia, o seu tempo, cada uma sofreu de um jeito, cada uma teve uma queda durante as eras. Aí nós temos também a inspiração de cada mensageiro, que ele não podia sair daquela inspiração do dia. Então, quando os selos foram revelados, o irmão Branham disse que abriu toda a Bíblia. A Festa das Trombetas 36, desabriu toda a Bíblia, com os selos. Mas o irmão Branham pregou centenas e centenas de mensagens antes dos selos, antes da palavra se abrir. Então, se tem que fazer alguma correção, é feita exatamente nessas mensagens, que foram pregadas antes, que elas tiveram inspiração do dia dela. Ela serviu para aquela primeira e aquela segunda etapa. Se Deus tem algo maior para dar, Ele não dá naquele período. Ele espera vir o período como da terceira etapa do irmão Branham. E sempre afirmar que vocês ouvem a gente falar de terceira etapa, não é nossa. A terceira etapa é do irmão Branham, que ele não podia falar a ninguém no seu dia. Mas a terceira etapa é dele, certo? Nós estamos aqui apenas para meditar nesta terceira etapa. Então, o que o irmão Branham pregou, muita gente pode formar uma doutrina, o que ele pregou antes dos selos, e não vai funcionar. E se as pessoas notarem, o irmão Branham corrigiu muita coisa que foi pregada antes, quando os selos vieram. Eu quero apenas, acho que eu não vou ler muito aqui, pensei em ler, mas deixa eu pegar aqui mais próximo do que vou falar, exatamente sobre a nuvem, sobre os selos. Falou dos selos, tem que falar da nuvem de anjos, não é? Então o irmão Branham diz no 246, aqui é o irmão Liveio escrevendo o profeta do século XX, nos dias do profeta, certo? Não é coisa que ele escreveu e que o profeta não sabia. Foi um livro que ele escreveu nos dias do irmão Branham, com o apoio do irmão Branham. Ele escreveu este livro e nós temos estas verdades que têm que ser ditas, porque foram corrigidos pelo irmão Branham. E muita gente vai fazer doutrina naquilo que foi pregado antes, e o irmão Branham corrigiu depois nos selos. Os selos corrige tudo. Irmãos, os selos selava toda a Bíblia, toda a palavra. Então, tudo que foi pregado antes, agora podia ter sua correção, porque os selos tinham selado as mensagens de 7 eras da igreja, mas ninguém sabia nada. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, então iria desatar o sétimo selo, e desatando o sétimo selo, que era Branham, aí saberíamos o que estava dentro do sétimo selo, isto é, dentro do ministério do irmão Branham. E ultimamente as pessoas estão fazendo muita doutrina dentro da mensagem da primeira e segunda etapa, que o irmão Branham corrigiu. É como o irmão Branham queria ir para Israel, porque o ministério dele era bom para Israel. Porque ele sabia, Israel é um povo que crê em profeta, então ele tinha um ministério profético. Então, até o irmão Branham achou que eu vou lá e eles vão crer em Jesus Cristo.
Para você ver como é um profeta. Eu vou lá porque aí eles vão crer em Jesus Cristo. Mas quando ele foi para lá, ele teve que retornar. Deus não deixou ele chegar. Quando chegou no Egito, deu uma parada no avião e ele saiu e ouviu a voz de Deus. Não vá para lá. Ainda não é hora. Mas ele achava que era o ministério dele, que ia fazer isso. E depois vocês vão ver. Olha, tem essa mensagem que é a revelação de Jesus Cristo. Esta é original quando ele pregou. Olha, para vocês verem. Em 1960, quando ele pregou essa mensagem. Agora, quando ele foi corrigir essas mensagens, que é de 1960, das eras, ele deixou de colocar coisas que estavam aqui dentro. E nós temos que admitir, porque estas coisas que o irmão Brana deixou de colocar, as pessoas estariam formando uma doutrina, como o irmão Brana também cria, que ele ia para Jerusalém, certo? Então o irmão Brana diz aqui, no 42, olha, esta original, quero que vocês entendam isso, vocês conhecem aquele livrinho azul, que é a exposição das 7 eras da igreja. Aquele é corrigido. São as eras corrigidas, por isso que ele pregou em 60, não deixou distribuir e foi corrigir aquilo que ele pregou com os selos, certo? O que ele pregou nas eras foi corrigido com os selos até 1965. Foi aí que ele foi deixar distribuir aquele livrinho azul, não este aqui. Esse original é uma correção. Então tem coisa que tem aqui e que não tem naquele livro da exposição das eras. Você vai ler lá a revelação de Jesus Cristo e não vai achar isso daqui, ó. Antes disso, uma pequena mulher se levantou na reunião. Uma mulher batista veio ali, não sabendo o que poderia fazer, e ela estava de pé no meio da reunião, e o Espírito Santo caiu sobre ela, e ela começou a falar línguas, uma mulher batista, da primeira igreja batista de Creveport, e então ela não sabia o que tinha feito. E então, antes que pudesse dizer alguma coisa, o Espírito Santo deu a interpretação. Disse, assim diz o Senhor, dentro de 3 meses haverá o Espírito de Moisés, Elias e Cristo ministrando neste tabernáculo. E aqui ele diz ainda, ali aconteceu isto perfeitamente. Agora, estas coisas você não encontra na revelação de Jesus Cristo, daquela coleção das eras. Vocês estão me entendendo? Ele não pôs isso lá. Por nisso aqui eles formam a doutrina que o irmão Brana tem que voltar e pregar para os judeus. Enquanto depois disso, o irmão Brana já recebeu a advertência de Deus, não vá lá, certo? Não vá para os judeus, não é hora. Aí depois veio a revelação dos selos, perguntas e respostas sobre os selos, o 5º selo também. O irmão Brana mostra estas coisas. Quando perguntava se o nosso corte Elias vai pregar para os judeus, ele diz não. Então, basta, isso basta. Mas eles fazem uma doutrina dentro disso aqui. Então, eles formam a doutrina dentro daquilo que o irmão Brana corrigiu. Certo? Eles formam a doutrina, está errado. O irmão Brana não vai pregar para os judeus. Lá será o ministério de Moisés e Elias, é um outro homem que vai pregar lá, certo? Com o ministério de Elias. É outro homem com o ministério de Moisés, que estará pregando. O irmão Brana disse, eu creio que é 2 homens que sairão da Judeia para poder pregar para os judeus. Agora, você pode tomar mais coisas dentro das eras. Quando me veio à luz, creio que foi em 2006, dos trovões revelados, foi exatamente o parágrafo 38 de Laodiceia, da era de Laodiceia.
E que, se for olhar no original, quando ele pregou a era de Laodiceia, também não tem este parágrafo da era de Laodiceia. Deixa eu ver aqui se eu trouxe para te ajudar. Isso aqui também. Muito simples, mas é bom nós conversarmos um pouco sobre isso aqui. Ó. São coisas que foram colocadas dentro das eras, certo? E que irmão Branham não tinha pregado naquele dia que ele pregou as eras. Escuta, agora este de Malaquias 4, de Apocalipse 10, 7, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Agora, aqui, ele já tinha pregado os 7 selos em 63, e essa mensagem foi pregada em 60. As pessoas deveriam notar isso. E são coisas que foram colocadas. O irmão Branham mandou, o irmão Liveio, colocar isso aqui nesta era da igreja de Laodiceia, o parágrafo 38. Então tem que se respeitar estas correções que são feitas depois dos 7 selos, certo? A pessoa precisa respeitar estas correções. É como você lê na Bíblia, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas terminou a intercessão. Se terminou a intercessão, então você tem que ir agora para os selos, para você ver o que Deus está fazendo, onde está a intercessão de Cristo agora para a sua igreja. Está nos selos. A pessoa quer lutar por aquilo que já cumpriu. Aquela parte foi a parte que foi cumprida durante 7 eras da igreja. Agora, no tempo do profeta, foi cumprir o Apocalipse. E cumprindo o Apocalipse, você olha naquilo e diz, mas o profeta está falando contra. Não, ele não está falando contra. Ele está mostrando que o tempo terminou. Que o tempo da intercessão, da mediação, terminou. Quando os selos foram revelados. É o que ele mostra isso daí. Então você tem que ficar seguro nesta revelação dos selos. Se você não tiver seguro nesta revelação, você fará doutrinas dentro das 7 eras da igreja ou em outras mensagens do profeta. Você vai fazer doutrina. Se você tiver luz, você crê no profeta que ele fez o seu ministério durante os seus dias. Se não tiver luz, aí você vai ler outras mensagens, como Nas Asas de uma Pomba Branca, o Éden Satânico, e assim por diante, onde o irmão Branham diz que cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Então tem pessoas que estão aguardando o irmão Branham cavalgar uma vez mais. Mas o que estava falando não era William Branham quem ia cavalgar, mas o espírito de Elias. Uma vez, mas só falta uma vez para o espírito de Elias cavalgar. E este é no ministério judaico. É Elias no ministério judaico. Amém? Está dando para ver alguma coisinha? Então vocês veem como as pessoas podem formar doutrina. Se você toma até mesmo as mensagens do irmão Branham antes dos selos, e você vai ver que tem unção, tem inspiração, tem, mas precisou de correção, porque os selos são as maiores mensagens do profeta. Os selos é o que Deus fez de coisas que tinham acontecido durante 2 milênios e ninguém sabia, e agora, ao revelar os 7 selos, foi revelado o que aquilo era, quando aquilo aconteceu. Amém. Estou falando isso porque vão levantando cada dia doutrina, e você pode tomar doutrina que o irmão Branham falou lá atrás, nas eras que nós temos ela corrigida, certo? Nós temos as eras, aquele livrinho azul, a coleção
das 7 eras da igreja é corrigido. Então você siga aquilo ali para você ver toda a verdade que você precisa. Se você tomar a outra mensagem que o irmão Brana pregou em 60, mas foi corrigida até 65, e você ficar com aquela de 60, você vai ter um novo nome, Jesus. Entende? Porque ainda não tinha aberto para o irmão Brana, até 60, não tinha aberto tudo para o profeta. Então, ele falava, Jesus, que ela, a senhorita Jesus, daí ele vem citando isso daí. E depois dos selos, ele fala porque Deus disse para ele não dizer para ninguém, ele não podia dizer o que era esta parte da revelação. Mas a correção, você vai ver ele fazer dentro das próprias eras. Você pega a era de Pérgamo, no final, e vê com respeito o novo nome, que o irmão Brana fala, é um nome familiar. Então teria que ser o nome de uma família. Você toma depois a era de Filadélfia, a que não, olha para você ver, se tomar aquela era que ele pregou em 60, você toma novo nome como Jesus, novo nome. Enquanto que Jesus tem 2 milênios. Mas não tinha sido abertos os selos ainda, certo? Não tinha sido aberto. Quando os selos foram abertos, então tudo mudou. Você quer ver? Está aqui. Ó. A gente que conhece a verdade é o profeta do século XX, 248 a 250. A gente que conhece a verdade sabe que esta nuvem misteriosa foi formada por anjos, a qual Deus permitiu que se manifestasse para cumprir ou confundir o mundo. Esta nuvem de anjos veio para confundir o mundo. O eleito não é confundido, o eleito é revelado. O eleito escuta a mensagem sobre esta coluna de nuvem, esta nuvem misteriosa, onde tinha Cristo no meio e 7 anjos em volta. Para o mundo é uma confusão. Para a noiva, a esposa, é uma revelação. Amém. 249. Presta atenção para nós vencermos isso aqui logo. Na revista Life, em 17 de maio de 1963, se publicaram 4 fotos desta nuvem. Também foi mostrada na capa da revista Ciência, de 19 de abril de 1963. 250, o profeta do século XX. No mês de março desse mesmo ano, o reverendo Branham regressou ao leste para pregar sobre os selos. Voltou ao leste, ele estava no oeste, em Tucson. Ele veio para o leste, para o tabernáculo Branham. Agora, escuta o que ele disse. Que pregou os selos do dia 17 a 24 de março. Este ensino foi algo novo até mesmo para ele. De fato, ele ensinou em tal forma que teve que corrigir certas coisas que anteriormente ele mesmo havia ensinado. Certo? Então vocês notem que a revelação dos selos veio corrigindo coisas que o irmão Branham tinha falado antes. Você não tem que duvidar. Você tem que ver a maneira de Deus trabalhar. Deus não dá toda a luz de uma vez. Ele vai dando luz de pouco a pouco. Para o profeta foi assim. Para nós também tem sido assim. Esta luz que tem vindo a nós desde antes do ano 2000, ela tem aumentado cada dia mais. Certo? Essa luz tem aumentado cada dia mais. Não tem escurecido, tem aumentado. Mas as pessoas, muitas que saíram do nosso meio, elas estão formando uma doutrina desta maneira. De novo nome Jesus. Mesmo sabendo que tem 2 milênios. Mas que o irmão Branham não podia dizer tudo no seu dia. Aí depois o irmão Branham veio mostrando que HM faz parte do nome de Deus.
veio mostrando que Bran é perfeito, perfeição. Um gentil levaria o seu nome. Então tudo isso ele deixou claro na mensagem. Mas se você tomar as mensagens anteriores, em 1960, você forma a doutrina que o novo nome é Jesus e fica como Jesus mesmo. E o povo não sai de onde está até hoje, sendo que faz 2 milênios. E o novo nome tinha que vir através da encarnação de Deus, assim como o nome veio através de Deus encarnado no Filho. Agora, Deus tinha que estar encarnado no seu profeta, no entardecer, e este era o seu novo nome. Onde Deus está morando, onde Deus está encarnado, ali é o seu novo nome. Amém. Isso aqui para mim é o suficiente. Esse ensino foi algo novo até mesmo para o irmão Brana. De fato que esse ensino ele ensinou de tal forma que teve que corrigir certas coisas que anteriormente ele mesmo havia ensinado. Então, quando a gente vê estas coisas manifestadas, que Deus abriu para o profeta através dos 7 selos, você quer formar uma doutrina, uma igreja, simplesmente para ser diferente dos outros, naquilo que o irmão Brana não tocou mais. Ele pregou aquela era e foi falando com o irmão Liveio para ir corrigindo. Então o irmão Brana mandava para o irmão Liveio uma fitinha, diz: coloca isso em tal lugar da mensagem, a era de Filadélfia. Coloca isso daqui em tal lugar, tira isso de lá e coloca estas palavras ali na era de Laodiceia. Irmão Brana fez isto, certo? Por isso nós temos também esta carta ao irmão Liveio, que tinha com respeito o nome Bran, e se em outro lugar nós não temos. Nós só temos nessa carta do irmão Liveio, deixou aí porque o irmão Brana disse que era para ele quebrar a fita, apagar, jogar fora. Se ele quisesse usar, ele podia usar, porque aquilo era um segredo que o irmão Brana não podia falar para ninguém. Ele não disse para o irmão Liveio, ele simplesmente mandou a fita e diz: depois você apaga isso aí. Mas ali dentro está exatamente o mistério revelado do novo nome, certo? Bran significa perfeito, perfeição. Isso une com toda a mensagem. 7 é número de Deus. Na numerologia de Deus, você vai ver, não é igual ao mundo, tem a numerologia que você tem no mundo. A numerologia de Deus, Deus trata, é assim, ele é um. O 3, ele trata em 3 ofícios, ele trata no 7, o 6 você pode ver que é do mundo. Por isso que Gran, que tem HM, é um mensageiro às denominações. Mas Bran, que tem 7 letras, é o mensageiro à esposa. Sempre chamado pelo irmão Brana também de noiva. Não vai se discutir isso, porque o irmão Brana chamou de noiva e chamou de esposa. Então, quando fala noiva e esposa, você sabe muito bem que é a mesma pessoa. É conforme a tradução. Essa tradução nossa aqui, ó, o Espírito e a esposa dizem vem. Se você pega uma outra tradução, o Espírito e a noiva dizem vem. Esse é conforme as traduções. Mas você sabe, nesse estado aqui, o capítulo 22, 17 de Apocalipse, já vai mostrar que ela está casada. Aqui no final, ela está casada. Ela não pode aumentar, não pode diminuir, não pode fazer nada mais nem nada menos do que foi dito através do mensageiro. Está aqui, ó, escrito da Bíblia, e é escrito da mesma coisa da mensagem do profeta. Amém? Está dando para vocês entenderem alguma coisa? Uma correção. Deus
permitiu que o irmão Brana pregasse as eras, e se você for nas eras, meu irmão, a presença de Deus foi tão grande nas eras, que escreveu na parede, desenhou as eras na parede, escreveu o nome, Bran. O anjo do Senhor estava lá, fazendo isso, manifestando, mas não tinha dado ainda a abertura dos selos. É outra parte do ministério do profeta, certo? Essa era uma parte tão tremenda que ele pensou que ia até morrer. Se aquilo acontecesse, ele morreria. Mas era exatamente a terceira parte do ministério do profeta, que ele não podia dizer a ninguém, chamado pelo irmão Brana de parte adicional. Aquela terceira parte era a parte adicional do ministério do irmão Brana. No tempo do irmão Brana, eles não podiam saber o que nós estamos sabendo 60 anos depois. 20 e poucos anos atrás, nós não podíamos saber também. Não era tempo de saber estas coisas. Por que ficamos sabendo? Porque aí Deus mesmo, Deus é que traz a luz. A pessoa nem percebe. Quando a gente começou a pregar esta mensagem, eu nem percebi que poderia dar o problemão que deu, entende? E que poderia dar a luz, a revelação que deu. Quando a gente começou a falar até entre os pastores, lá atrás, no ano 2000, num encontro regional, que a gente falou um pouco sobre isso, que a era de Laodiceia tinha terminado, e aquilo esquentou a cabeça dos pregadores. Ficaram tudo preocupados, porque o irmão Brana disse também que a era de Laodiceia vai até o rapto. Mas ele mostrou por que ela tinha que terminar, para revelar os 7 selos. É isso que as pessoas não entendem. E é Deus trazendo sua palavra, sua luz, de pouco a pouco. Você pode ver que Deus deu uma mensagem para Lutero: o justo viverá pela fé. Só isso. O indivíduo ainda fumava, tinha o seu charuto. Mas era o justo vivendo pela fé. Era só crendo. Ele cria, já estava pronto. Mas quando chegou Wesley, Deus mandou uma luz maior. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, você não vai com cachimbo. Para você ver. No tempo de Lutero ia, no tempo de Wesley não. É a luz que Deus está dando. E aí vem a restauração dos dons espirituais, através dos pentecostais, curando enfermos, expulsando demônio. E irmão Brana está no meio de tudo aquilo ali, dentro desse espaço de tempo, no ano do século XX. Irmão Brana estava ali, pregando até 1965, dando a luz que tinha que dar depois da mensagem pentecostal. Os pentecostais pensaram que eles já tinham tudo. Aí Deus mandou Elias, ele restaurou as coisas, restaurou o batismo, você vê que restaurou a ceia, a posição da mulher na igreja, certo? Ela não é uma ministra, ela não é uma apóstola, ela não é uma pastora, quer dizer, não tem essas expressões na Bíblia de ministério feminino. Todo o ministério que tem ali é o ministério masculino, por causa da queda. Quem caiu foi ela. Ela caiu, ela engravidou lá no Éden e trouxe um Caim. Mas o Adão também caiu. O Adão foi culpado porque ele tomou a mulher pervertida. Ele tomou uma mulher em queda, mas não tinha outra. Não tinha outra mulher. Então, ele tinha que redimir aquela mulher e viver com ela. Por isso a Bíblia diz: em Adão todos morrem. Por que não diz em Eva? Porque foi passado para Adão a culpa. A culpa foi passada para Adão, porque ele aceitou a mulher pervertida e comeu do fruto. E gerou um Abel, certo?
As pessoas deveriam ver isso. Tem muita gente que ainda está na infantilidade de maçã, de pera, de albaricoque, e as pessoas não têm luz. Lá do início, a pessoa era para ser feita como fez o primeiro, certo? Podia fazer do próprio barro, podia soprar, podia falar e vir à existência, haja e haveria, mas não desobedeceram a palavra. Aonde Deus diz não faça, não coma do fruto. E aquele fruto ia trazer uma criança. E como a Eva, ela saiu e se perverteu primeiro. Foi ela que saiu. Ela se perverteu com um animal que era o mais astuto. E não existe mais esse animal. Porque Deus o pôs a rastejar dali para frente. A maldição que esse animal levou, ele passou a rastejar. Então não existe meios mais de uma mulher se engravidar com um animal, como foi grávida naquele tempo. Não existe meio, porque Deus quebrou aquele animal que andava em pé e diz: agora rastejarás sobre o teu ventre. Mas a semente, naquele tempo, uniu com a semente da mulher e veio o Caim. Caim que tinha uma natureza de animal, uma natureza animalesca, de pegar o seu irmão e dar uma paulada e matar. Então isso daí já vem lá de trás, certo? O primeiro homicídio que você vê na Bíblia ali foi Caim fazendo aquilo, dando lugar para o seu pai, Satanás, para matar um justo como Abel. Ele fez isso. Então, essas coisas tinham que ser restauradas através da mensagem de Elias. Já foi restaurada. Os 7 selos tinham que ser revelados através do 7º mensageiro. Já foi, já aconteceu. Então, não estamos esperando nada disso acontecer. Nós estamos apenas olhando no que aconteceu e corrigindo as coisas dentro daquilo que aconteceu, certo? Então não adianta formar uma doutrina que o irmão Brana vai voltar para fazer alguma coisa, como você pode até encontrar certos parágrafos que parece que está dizendo isso, mas não está dizendo. Isso é porque a pessoa forma aquela doutrina. Mas não é o próprio irmão Brana, ele já partiu. Ele não pode retornar para fazer coisa alguma, certo? O único que podia voltar em carne era o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo tinha que voltar numa carne. Ele voltou na carne do seu profeta. O profeta não era Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estava na carne daquele profeta. Por isso que deu parte do nome dele também. Ali estava o nome de Deus, H-M, certo? Já era parte de Elohim, H-I-M, Elohim. Aí Deus deu a parte que era o H, que não tinha no nome Abrão. Aí Deus deu parte do seu nome Elohim, deu o H. Aí ele ficou Abraão, certo? Abraão. E para o nosso profeta, Deus teve que usá-lo por ter o número 7 nele também. 7 picos na montanha, 7 letras no seu nome, B-R-A-M-H-A-M. Amém? Então, irmãos, olha, veja que as pessoas vão formar cada dia mais doutrina em cima de mensagens que o irmão Brana corrigiu aquilo, mas eles vão teimar e ficar com aquilo. Você tem que tomar das 7 eras da igreja, esta coleção das 7 eras, e ler esta coleção. Só porque eu tenho um livro à parte, não quer dizer que eu não posso ler, porque tem alguma coisa a mais. Eu posso ler. Só que irmão Brana corrigiu e não pôs certas coisas deste livro dentro das eras da igreja, certo? Ele sempre colocou algo que Deus foi dando para ele no dia a dia. Por isso ele não entregou as 7 eras da igreja para o povo quando ele pregou em 1960. Ele foi entregar em 1965, dentro
quase 5 anos, ele estava tirando e colocando coisas. Ele falava para o irmão Liveio, esse que vivia perto dele, recebendo as coisas e colocando na mensagem, ele que dizia para o irmão Liveio fazer. Por isso, as 7 eras que nós temos, elas são corrigidas, que o irmão Branham, se desse tempo, se ele vivesse, ele ia querer também os 7 selos, certo? Sem ter reticência, colocar tudo no lugar certo, sem tirar o sentido do texto, certo? E aqui é o que o irmão Branham veio fazer. Nas 7 eras, ele veio ter um livro, ele queria ter um livro que servia para todo mundo ler. Um livro como fosse escrito por alguém, certo? Por isso, esse livro foi feito, tirado destas mensagens que ele pregou, mas corrigindo certos textos, ele não colocou, e outros, o próprio irmão Branham mandava este irmão adicionar ali na mensagem. Pai Celestial, nós te damos graças por mais este momento que nós podemos falar desta palavra. E quem pode ver isto é a esposa, porque o Espírito e a esposa dizem vem. Não diz outra coisa. E nós estamos aqui nos dias da esposa. O irmão Branham viveu nos dias do profeta. Por isso ele diz, o Espírito, o profeta e a esposa dizem vem. Mas a Bíblia, já tendo esse ministério para a esposa, como foi dado pelo próprio Espírito Santo ao irmão Branham na era de Pérgamo 56, dizendo que ela, a noiva, tem-o assim, diz o Senhor. Então aqui está falando a mesma coisa. O Espírito está falando através da esposa. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, que estamos vendo estas coisas realizadas em sua palavra. Que o mundo da mensagem, se pudesse ter essa luz, não estaria como estão, mas teria que ter esta luz. Por não ter, quantas doutrinas vão levantar, vão fazer, e sem a revelação dos selos. Mas o Senhor tem dado graça para nós acompanharmos juntamente com nossos irmãos por toda parte, que entende esta revelação, que sabe o que foi feito e pregado pelo irmão Branham. Nós estamos aqui para dizer amém a tudo o que ele pregou, o que ele permitiu escrever e o que ele não permitiu. Estamos para dizer amém, mas acompanhar a revelação que deu mais luz quando chegou a hora dos selos. Foi a maior luz, por isso podia corrigir as outras mensagens. Ajuda esse povo a entender, Pai. Estamos num tempo muito terrível, tremendo, de tanta luta, de tanta perseguição e de tanta controvérsia. E as pessoas não param para ver gradativamente a luz que o Senhor veio dando na mensagem do seu profeta, assim como o Senhor deu uma luz maior para Wesley, uma luz maior para Pentecostes, uma luz maior para a primeira e segunda etapa, e uma luz maior na terceira puxada do irmão Branham. E agora, Senhor, a luz maior, que é aquela mensagem que o seu profeta não podia dizer a ninguém, está sendo anunciada pela esposa que comeu o livrinho. E ela comeu, o livrinho é os 7 selos, a revelação dos 7 selos. E pode pregar agora a povos, reis, nações e línguas. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.